Vamos abrir as Escrituras, irmãos. Livro do Gênesis, capítulo 7. Vamos ler todo o capítulo. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Percebeu toda a carne que se movia, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a terra, sobre a face da terra, e o animal, e os répteis, e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre toda a terra. Amém. Vamos orar.
Senhor, esta é a tua palavra, esta é a história que o Senhor desejou registrar para a orientação do teu povo, para a instrução da tua igreja. Esse texto mostra uma grande obra de juízo do Senhor sobre toda a raça humana e sobre toda a criação. Nós te pedimos nesta manhã que o Senhor fale conosco por meio do texto. Que o Senhor nos mostre as aplicações concernentes ao texto. Aquilo que o Senhor quer que o seu povo saiba por meio desse registro. É o que nós te pedimos. Ilumina-nos, Senhor, o entendimento. No nome de Jesus oramos assim. Amém. Podem sentar, irmãos. Nos capítulos precedentes, temos visto o desagrado de Deus com o homem por causa do pecado e como o pecado tem avançado sobre toda a criação. O livro do Gênesis vai mostrando isso gradativamente, desde a queda de Adão e Eva até a descendência de Caim. Nós vamos observar que há uma crescente no livro do Gênesis, mostrando a grande pecaminosidade dos homens e a sua capacidade de aumentar ainda em delitos diante de Deus por causa dessa natureza do pecado que agora vigora na natureza humana depois da queda. Quando nós percebemos isso, também observamos no livro de Gênesis, agora especialmente na narrativa de Noé, que Deus julgará todo pecado. A Bíblia vai nos mostrar sempre essa dinâmica de Deus estabelecendo um padrão perfeito e dando ao homem condição de viver nesse padrão, o homem pecando contra Deus, Deus julgando o homem. Mas Deus também vai mostrar dentro dessa dinâmica de criação, queda e redenção, uma intervenção de sua parte. Nesse processo de queda, de afundamento, podemos dizer assim, da raça humana. E isso vai acontecer por meio de um homem também, na verdade, o Deus encarnado, o Filho de Deus. No entanto, esta preservação que Deus vai mostrar constantemente nas Escrituras, preservação da raça humana, preservação da terra, tem o intuito de mostrar ao leitor duas coisas. Primeiro, que Deus julga toda impiedade, e segundo, que Deus preserva um remanescente eleito para si mesmo. Essas duas coisas são importantes e são mostradas em todo o livro do Gênesis. A doutrina da eleição é sempre colocada posterior à doutrina da queda no livro do Gênesis. Nós temos a raça caída, uma raça inimiga de Deus, e temos Deus escolhendo um povo para si. E isso agora, a partir de Noé, como representante de toda a sua família. Quando nós chegarmos ao capítulo 9, nós vamos observar o pacto de Deus com Noé. Mas aqui nós já percebemos, a partir do versículo 1, observe, que Deus tem uma aliança com Noé e que Noé é o representante de toda a sua casa. Observe, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo. A família de Noé é beneficiada pela salvação em relação ao dilúvio por causa dessa justiça de Noé, dessa integridade de Noé e porque Deus olha graciosamente para Noé. Noé é um representante do seu povo, da sua casa, diante de Deus. Isso é muito significativo na teologia bíblica, é muito significativo para quando nós pensamos acerca da doutrina da salvação e como Deus opera isso na história. É posto, então, na narrativa uma ordem recriadora, que segue um modelo de criação original, aves, animais, répteis, seres humanos, e Deus vai mostrando isso acontecendo novamente com Noé, esses animais entrando na arca, também com a família de Noé, para que haja uma restauração de todas as coisas. Então aqui nós temos uma coisa muito interessante que está sendo posta. A condenação de Deus sobre toda a criação, isso inclui seres humanos, a preservação de Deus de um grupo nesse julgamento sobre a criação e sobre seres humanos, e a restauração da terra para que esses seres humanos que sobrevivem e esses animais que sobreviveram na arca habitem novamente essa terra. Isso também é muito significativo, porque isso aponta para uma realidade muito maior no futuro.
Quando nós, então, observamos o contexto desse capítulo, nós devemos levar em conta que o livro de Gênesis é dado ao povo quando estava no deserto. O contexto aqui, em que o povo está lendo esse capítulo, né? Está tendo acesso a esse texto, é deserto e exílio no Egito, deserto e a entrada depois na terra de Canaã. Quando nós observamos um contexto mais amplo, vamos perceber que o povo de Deus, mais uma vez, nos cativeiros que experimentou, seja assírio, seja babilônico, conseguiam enxergar claramente nesse texto que Deus julga toda iniquidade e preserva um povo fiel. Estas passagens que falam sobre o dilúvio são muito significativas para tempos difíceis que o povo de Deus estava vivendo em lugares difíceis. Quando nós observamos o relato do dilúvio, somos ensinados aqui que Deus julga um mundo pecador e que Deus se põe contra o mundo. Lemos em Paulo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas observamos em Gênesis que se Deus for contra os seres humanos, quem será por eles? Quem será por eles? E aqui Deus se coloca contra a humanidade rebelde contra ele, numa cultura rebelde contra ele. O texto também vai começar a nos mostrar o processo cultural pecaminoso se levantando constantemente contra Deus. Isso já aparece no capítulo 6, já aparece no capítulo 7, 8 de Gênesis, vai aparecer novamente no capítulo 11, vai aparecer novamente no capítulo 12, isso vai se expandir por todo o livro. Uma cultura caída que se põe contra Deus, e Deus com um povo remido, salvo, escolhido, que está dentro dessa cultura perversa contra ele, preservando esse povo no processo histórico. Então, quando nós observamos o capítulo 7, nós precisamos notar algumas coisas aqui. Eu não vou reler todos os versículos com vocês, mas vou fazer algumas pontuações importantes para que a coisa vá ficando mais clara na nossa mente antes de chegarmos no grande capítulo 9, que é um ponto muito importante nessa narrativa. Primeiro, quando nós lemos o versículo 11, observe, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes de quê? Do grande abismo. E as comportas se abriram. Vá comigo para o capítulo de número 8 e veja o versículo 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Observe a palavra abismo aparecendo novamente. Agora vá comigo para o capítulo 1. Observe aqui comigo o versículo de número 2. O que é que diz aí? Mais uma vez nós temos aí o termo abismo. Isso não é por acaso. Moisés não está fazendo esse registro por acaso. Há um paralelo muito claro entre o que está acontecendo no dilúvio e o que aconteceu na primeira criação. Há um paralelo muito claro. Nós temos agora, nesse estado que a criação está vivendo, um estado de juízo, Deus está derramando juízo, temos a preservação da família de Noé e os animais, e nós temos abismo, nós temos juízo, nós temos Deus transformando tudo aquilo em caos, em desordem, por meio do dilúvio. Assim como nós tínhamos caos e desordem e abismo antes da ordem da criação, no capítulo 1 de Gênesis. Observamos lá no capítulo 1 de Gênesis, verso 2, que a terra era sem forma e vazia e havia... O que mais? Sobre a face do abismo. Nós percebemos no versículo que ali há também água, certo? Confere aí. O Espírito pairava sobre a face das águas. Veja o verso 24 do capítulo 7. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Nós temos lá o Espírito sobre a face das águas, sobre abismo, sobre caos. Nós temos aqui Deus julgando o mundo com água.
abrindo as comportas, trazendo juízo por meio de água ao mundo, um juízo universal aqui, no sentido do mundo todo, o dilúvio. No capítulo 8, verso 1, observe. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Observe, Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. A palavra espírito, no capítulo 1, versículo 2, é ruá, significa também vento. O capítulo 1 está falando do Espírito Santo. Não que o Espírito é um vento ou uma força. Mas essa teologia vai se repetir por várias vezes no Antigo Testamento com respeito ao Espírito Santo. Inclusive, Jesus afirma isso, que o Espírito é como um vento que sopra onde quer. Então, aqui no capítulo 8, nós vemos Deus soprando um vento. Veja os paralelos que Moisés está fazendo com a criação, com a primeira criação. No capítulo 8, verso 5, observe que o texto diz: e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Veja que coisa interessante. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Isso aqui é muito interessante, né? Veja o versículo 9 do capítulo 1. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Você percebe que é como se Deus estivesse contando uma nova história, um novo Gênesis, um novo começo que foi antecedido por juízo. Observe o capítulo 9 de Gênesis, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: como? Multiplicai-vos, enchei a terra. Agora veja o capítulo 1 de Gênesis, versículo 28. Vamos ler? O que é que diz? Sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Muito bem. Observa o paralelo que está acontecendo aqui. Veja mais uma vez o capítulo de número 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Pena capital, né? Mas no final diz o seguinte: porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Percebe que isso está registrado também lá no capítulo 1, versículo 27, quando Deus disse que o homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Observe que Moisés está está ladeando as duas narrativas para mostrar as operações de Deus no dilúvio, no juízo e na restauração de todas as coisas. Quando nós observamos aqui no capítulo 7 algumas coisas muito interessantes, Moisés vai dar detalhes aqui da fala de Deus e do que acontece depois que as águas prevalecem, mas nós devemos considerar aqui algumas coisas muito curiosas que vão aparecendo no texto. Veja só, veja o versículo 15. De toda sorte, de toda carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. O que é que diz agora? Ok. Quem fechou a porta da arca? O Senhor. Quem fechou o jardim do Éden quando Adão e Eva saíram? Ok? Veja que o texto está recapitulando histórias passadas, rememorando histórias passadas.
Daí a importância da história para o povo de Deus. A história recontada, como diz o Salmo 78, nos mostra ou nos lembra o que Deus fez no passado. A história nos lembra a identidade que devemos ter no presente. A história aponta para o que seremos no futuro. Moisés está recontando aqui a história. Quando nós lemos o verso 1, nós temos o seguinte: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Os parentes, os familiares de Noé são salvos por causa de Noé. Certo? Por meio de Noé. Por causa da tua justiça, a tua casa será salva. Isso lembra alguma coisa a você? Cristo é chamado de o justo. E por causa de Cristo, toda a sua casa é salva. Interessante é que nós somos chamados disso, né? De templo, de tabernáculo, de casa. O Espírito habita em nós. Então a casa é salva, a casa de Cristo é salva por meio dele. Somos então incorporados à família de Deus, chamados agora filhos, nos considerando agora irmãos, por causa do justo, porque no justo, Cristo, há integridade, a justiça, a retidão, não há pecaminosidade. É claro que Noé aqui está apontando para Cristo. Noé não é Cristo. Noé está apontando para algo muito maior do que ele mesmo. O evangelho está sendo mostrado aqui por trás das cortinas. O espetáculo ainda não está acontecendo de fato, de Deus consumando toda a história da redenção, mas aqui já há a presença da graça por trás das cortinas. A coisa já está acontecendo desde o início. Deus está trabalhando para salvar o seu povo desde o início. Gênesis é um livro que nos mostra o evangelho, as operações de Deus para a salvação do seu povo. Observe no verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas, cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente. Veja a ênfase que Moisés vai dando. Sobre a terra, e a cobriram os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles. Prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Moisés está dando uma ênfase aqui importante, dizendo: o juízo de Deus alcança todas as coisas. Não há nada que possa sobreviver ao grande julgamento de Deus sobre o mundo que está afetado pelo pecado. Isso aconteceu no dilúvio. Assim acontecerá no fim dos tempos também. Todo o mundo será alcançado pelo grande juízo de Deus. Todo o mundo. Toda a terra será alcançada também pelo juízo de Deus, passará por um processo de purificação. Observe que quando nós olhamos para o texto de Gênesis, ele vai se encaixando com tantas coisas em outros lugares das Escrituras, com tantas coisas que estão sendo contadas em Apocalipse, de quando Deus julga os homens e julga a criação. Observe os castigos de Deus em Apocalipse, Deus direcionando seu juízo para os homens e para a criação. Isso já está sendo mostrado aqui no livro do Gênesis. Mas está sendo mostrado também a saída para esse juízo de Deus, ou a preservação para esse juízo de Deus, será aparentado com Noé. A saída era estar protegido por causa de Noé. Os homens não seriam, ou a humanidade aqui escolhida por Deus não seria alcançada pelo juízo de Deus por causa da proteção que Noé dava a eles. Irmãos, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo é a cobertura, é a proteção dos nossos pecados. Somente nele nós somos protegidos de toda a ira divina. Ela não está mais posta sobre nós. Somente em Cristo somos salvos do grande desastre que vai acontecer nesse mundo em relação aos homens ímpios quando o juízo de Deus vier.
Desastre para eles. Para nós é o grande fechamento da história. Noé é um representante aqui de algo muito maior que nos espera. Cristo nos salvou. Cristo nos preserva. Cristo opera miraculosamente para nos preservar em um estado, ainda hoje, de muita dificuldade. Algumas coisas aqui curiosas acontecem. Como é que Noé conseguiu colocar pássaro dentro da arca? Como é que ele conseguiu? Veja o verso 23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé, os que estavam na arca. Então aqui nós observamos que vários animais entraram em extinção. A NVI traduz aqui animal, depois de o homem e o animal, como animais grandes. Alguns estudiosos vão entender que é aqui onde se dá a extinção dos dinossauros. Então só sobrevive o que Deus quer que sobreviva. Só recebe vida para uma nova vida aquele que Deus tem como alvo. O que Deus não quer é exterminado por seu juízo santo, porque toda a terra, toda a carne está contaminada pelo pecado. O evangelho é maravilhoso. Nunca mais leia Gênesis do mesmo jeito. Nunca mais leia Gênesis dizendo, Gênesis só fala da criação. Não. Gênesis fala de tudo. Tudo que nós vamos observar na Escritura posteriormente, Gênesis é o embrião teológico de tudo. Tudo vai aparecer de modo menor em Gênesis. E a Escritura vai se desenvolvendo, mostrando que Gênesis já apontou para muitas coisas que nós vamos, se Deus quiser, estudar no futuro. Que o Senhor nos abençoe. Entendamos que a salvação só pode acontecer por meio de um justo. Que o livramento só pode acontecer por meio de um justo. Que a preservação da destruição, do juízo, do julgamento divino só pode acontecer por meio de um justo. Por isso que Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum lançarei fora. Eles estão preservados para sempre. O princípio aqui é muito claro, irmãos. Se você imagina que algum familiar de Moisés disse assim, eu estou estressado aqui dentro, eu quero sair daqui. Eu quero ir lá para fora. Eu estou sem ar aqui. Estou com falta de ar. Essa catinga aqui dentro desses bichos. Imagina você estar caminhando pelos corredores da arca, aí você sente aquele cheiro maravilhoso de um, né? E um faz dois, outro faz dois, outro faz dois, outro faz dois. E você ali no meio. Não, irmãos. Aquilo ali era perfume. Graças a Deus. Estão fazendo, né, o bichinho, né? Então está com o intestino funcionando. Então eu estou aqui bem. Vai chegar o final do dilúvio e eu estou preservado. Ninguém queria sair dali. Porque ali estava a salvação da família de Noé. A salvação da família de Noé. Dá um tirar esse negócio de perca de salvação, irmãos. Tiraram isso da onde? Pergunta à família de Noé se eles queriam sair da arca. Quer sair daqui? Eles, não, dá uma maravilha aqui dentro. É um Titanic. É um Titanic. Deus é quem cuida do seu povo. E a salvação é eterna. E Pedro nos diz na sua epístola que somos sustentados pelo seu poder. A arca é frágil. A arca é frágil. É um barco de madeira. Deus podia destruir aquilo, despedaçar aquele barco completamente. Mas ele resolveu preservar aquele barco porque o tesouro estava dentro. Deus tinha sua igreja ali representada. Deus estava... Veja que coisa bela, interessante. Por que Deus preserva Noé e os seus? Porque a profecia sobre a vinda de Cristo precisava ser cumprida. Deus está conduzindo a história para a vinda de Cristo, para a encarnação do Verbo. Algo que foi resolvido na eternidade pelo Pai e pelo Filho.
Então Deus está preservando a família de Noé por causa de Cristo e, por consequência, por tabela, por nossa causa. Por nossa causa em dois sentidos. Primeiro, que nós só estamos vivos, fisicamente vivos, porque Deus preservou Noé, senão não tinha nenhum de nós aqui. Segundo, que nós só estamos espiritualmente vivos porque Deus preservou Noé, porque da semente de Noé veio Cristo. E fomos salvos. Deus cuida de nós fisicamente e espiritualmente. Isso está na história. Guarde isso no seu coração. Quando a coisa estiver muito ruim, difícil, caótica, se lembre que maior do que o dilúvio dos problemas e das dificuldades é o dilúvio da graça sobre sua vida. A graça de Deus é diluviana, irmãos. Ela enche todas as coisas, ela invade todas as coisas, ela preserva todas as coisas. Deus não nos dá mais dilúvio, mas Deus nos dá um dilúvio da graça para a sua igreja. Enchei-vos do Espírito, disse o apóstolo Paulo. Vamos orar e vamos para a mesa do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pela palavra pregada. Pedimos que isso more no nosso coração, essa mensagem habite em nós, seja alvo de nossas meditações, reflexões, alvo de alegria, nosso coração se encha de alegria ao observarmos como o teu evangelho é mostrado na Escritura. Senhor, abençoe esse momento em que nós vamos cercar a tua mesa. Que o Senhor nos visite com esse meio de graça, é isso que te pedimos, no nome santo de Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir a Escritura